Fala galera, meu nome é Rafael, sou professor e artista e essa aula é sobre tipos de arquivo para a minha eletiva. Então galera, para começar, antes de partir para o conteúdo, eu preciso explicar por que eu não estou no meu cenário habitual aqui, né? É porque essa aula ela é para a eletiva de comunicação.zip, uma aula um pouco mais de tecnologias, né? E eu vou estar utilizando aqui uma versão meio tutorial, então eu tive que vir aqui para a mesa e aí não dá para fazer os gatos do meu estúdio. Mas é isso aí, gente. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre arquivos, beleza? Eu vou passar aqui para minha tela, para onde eu tenho aqui toda a minha área de trabalho, onde vocês estão vendo aí. E a gente vai falar sobre tipos de arquivos e softwares, tá? Esse que vocês estão vendo, que é o arquivo, que é o software que eu utilizo, é o Windows 10, né? O meu sistema operacional, beleza? E aí aqui, ó, guardei uma pastinha aqui com um de cada, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente vai falar de arquivo, a gente tem que pensar na sua origem e entender como que ele funciona. Eu vou falar algumas coisas muito óbvias, tá, gente? Mas às vezes o óbvio é o que a gente precisa estudar um pouquinho para conseguir fazer algo mais extraordinário. Então vamos lá, que tipos de arquivos que nós temos? Arquivos de imagem, beleza? Arquivos de som e arquivos de imagem e som, fora os arquivos de edição e tudo mais, beleza? Então vamos lá, o que é um arquivo de imagem? Eu tenho aqui, ó, esse JPEG, beleza? Que é uma foto que eu tirei aqui do meu fundo. Obviamente uma foto é uma imagem simples, tá? A variação que nós temos é o de vídeo, né, que tem a imagem e o som, e o MP3, que é o som aí que vocês já param de ouvir aí via Spotify. Como que você identifica qual arquivo é qual, beleza? Através dessa extensão do arquivo. Então, todo nome, você pode ver aqui, ó, ele tem... Ih, abriu o arquivo. Todo nome aqui, quando a gente vai para nomear, ele tem, ó, .mp4, .jpeg, .psd, .pdf, .mp3. Esse ponto alguma coisa é exatamente o tipo de extensão que está especificando que tipo de arquivo que é, e ele vai especificar também aí, quando a gente vai falar de edição, ele vai especificar alguns programas de edição, né? Como por exemplo, eu tenho aqui, ó, o .psd, que ele é obviamente um arquivo de Photoshop, beleza? Então tá, a gente entendeu aqui a origem dos nossos três arquivos. Existem arquivos e extensões, né, que é esse ponto alguma coisa aqui. Existem milhares, não dá para ficar mensurando todos. Cada programa vai ter um tipo de extensão, cada sistema tem alguns arquivos que são só para sistema que se você excluir ele dá pau no Windows inteiro. Então assim, vamos fuçar só no JPEG, MP4 e o MP3, beleza? Então vamos lá. Já que a gente já está falando de arquivos, eu vou falar um pouco, vou aproveitar isso, para falar um pouco sobre a edição. E aí a gente vai começar com a edição de imagem, que eu acho que ela é um pouco mais simples, tá? Mas, foi mal, antes a gente vai estar falando sobre os programas básicos, beleza? Que são os arquivos Office. O que é um arquivo Office? São aqueles programas basicões que a maioria das profissões, a maioria das utilidades acaba usando ele, tá? Que são o Word, que eu tenho aqui, eu não vou clicar, senão ele vai abrir, tá? O Excel, né, que é um arquivo mais de planilha, para contas e tudo mais. Eu tô com o meu celular e a webcam aqui, eu tô começando a ficar maluco, tá? Mas vamos lá. O Excel, que é o de planilhas. E aí você vai ter também, eu tenho aqui em algum lugar, o PowerPoint. Deixa eu ver se ele... O PowerPoint, que é um arquivo que dá para você começar a editar uma imagem nele. E ele também serve para apresentações, né? Você preparar apresentações de PowerPoint. Acho que eu vou abrir o PowerPoint aqui para vocês, para a gente começar a ter um estudo de interface por eles. O que é interface? A interface é como que o programa que você escolheu vai apresentar as ferramentas para você na sua tela. Tá? Eu estou abrindo aqui o PowerPoint
E a gente vai dar uma olhada também aí na do Photoshop, porque o pessoal gosta bastante. Então vamos lá aqui, ó. No PowerPoint, você tem aqui alguns, sempre que você abre, você vai ter o início de um projeto, né? Tem aqui alguns que já estão prontos aqui, que a gente já preparou. Na verdade, acho que não, porque eu nunca mexi nesse negócio direito no meu PC. Tem alguns modelos prontos, né? E aí tem um arquivo em branco. E aí é sempre bom a gente dar uma fuçada dentro do programa que a gente escolheu para entender principalmente essas ferramentas aqui em cima, ó. Que elas é onde a gente vai editar tudo, beleza? E algumas coisas elas acabam se repetindo nos outros programas também. Se você entender a base do PowerPoint, que é bem simples, você vai conseguir estar utilizando um arquivo mais complicado lá na frente se você bater um pouco a cabeça, né? Então vamos lá, o que é simples que repete em quase todas as coisas? Primeiro, normalmente se você pegar aqui, ó, de uma pasta de origem, você escolhe um arquivo, principalmente se for imagem nesse caso, né? Você clica e arrasta, você consegue jogar o arquivo dentro do seu projeto, beleza? Isso é padrão para vários programas, tá? Seja de edição de vídeo, edição de áudio, edição de imagem, sempre vai ter essa função de arrastar e jogar. E aí aqui você consegue mexer algumas coisas de tamanhos, beleza? Ó, você mexe na escala dele aqui, ó, diminuindo e aumentando, você consegue distorcer ele, tá vendo? Achatar, deixar ele mais largo. Eu não gosto muito de fazer isso porque me dá ânsia, tá? E aí aqui você consegue ter algumas edições simples, né? Por exemplo, eu consigo adicionar eu consigo adicionar um texto, né? Se eu jogar ele para trás aqui, ó, clicar com o botão direito nele, eu vou achar aqui enviar para trás. Aí eu recuo tudo. Aí tem as minhas caixas de textos aqui que eu posso digitar alguma coisa aqui. E é interessante eu falar de texto também, porque texto ele acaba se repetindo um pouco em tudo, né? Principalmente essa caixa aqui, ó, que é a fonte. Fonte é o quê? É o tipo de texto que eu vou estar colocando, né? E é sempre importante a gente se atentar se essa fonte que a gente está colocando tem os sinais especiais aqui. Eu não sei como que eu vou fazer os efeitos especiais desse vídeo, velho. Mas vamos lá, o tipo de fonte, aí aqui a gente tem o tamanho de fonte, que pode aumentar, diminuir, negrito, itálico, aquela edição de texto que já vem lá do Word, ela acaba se repetindo em diversos programas que a gente tem de edição. Deixa eu diminuir aqui a área da caixa de texto, e aí a gente puxa esse aqui pro branco, ó, aqui, aí fica mais fácil da galera ver. Tá vendo que o meu C cedilha e o A com o tio tá meio cagado? Significa que essa fonte ela não tem esses caracteres especiais. Então a gente vai pegar uma outra aqui, só que tenha. Aí melhorou. E aí você tem algumas coisas como orientação, né? Que nem eu fiz aqui, ó, jogar para frente ou para trás. Eu posso fazer ela aqui em cima. E aí você tem algumas coisas de design, como alguns efeitos. Aqui no caso é do slide, né? Dá para você inserir no PowerPoint algumas tabelas, dá para você inserir também músicas e tal. É uma questão de pegar aqui, ó, e, mano, explorar, tá? Quando eu pego um programa novo, que eu não manjo nada, eu tento olhar primeiro a interface para ver se tem alguma coisa que é similar ao que eu conheço. Beleza? Você vai ver isso quando eu for abrir o Photoshop. E essa aula vai ficar meio comprida. Desculpa, galera. Você vai ver isso quando eu abrir o Photoshop, que algumas coisas vão se repetir. Então, o primeiro passo que eu falo para vocês quando vocês pegarem um programa novo é dar uma explorada. Seja no computador, seja no celular, tá? Dá uma vasculhada, aquilo que vocês fazem com a rede social normalmente. Vasculha no programa lá sem medo de ser feliz, tá? Se você não mexer em nada de configuração de sistema dele, o meu celular balança toda hora, eu acho que vai cair. Se você não mexer na configuração de sistema dele, ele vai continuar rodando do mesmo jeito, tá? Fiquem tranquilos. Nós temos aqui o design, ele vai mexer aqui, ele vai mexer em transições quando tiver mais de um slide, no caso eu só tenho um. E é isso aí, se eu clicar na imagem, ele vai estar aqui, ó, formato de imagem, que ele vai me dar
algumas pré-definições, né? Cortar, eu consigo cortar essa imagem. Ih, caguei. Consigo cortar a imagem um pouco aqui, ó. Tá vendo? E aí é questão de você ir explorando, tá? Para ir descobrindo como é que funcionam os programas. Eu não uso muito o PowerPoint, porque ele tem umas limitações, mas dá para fazer bastante coisa, tá? Então vamos lá para o Photoshop, que é o que vocês provavelmente estão querendo. Deixa eu especificar aqui. O PDF, .pdf, eles são arquivos de impressão. É para arquivos de impressão. Então quando você vai preparar um trabalho ou uma revista, no caso aqui é a nossa revista da escola. Quando você vai preparar um trabalho ou um conteúdo que vai ser impresso, é sempre recomendado que você feche ele em .pdf. Isso você vai ter em salvamento de várias coisas. Por exemplo, aqui no PowerPoint mesmo, ó, se eu clicar em salvar como... E se meu computador não travar? Eu coloco... Não foi. Eu vou abrir aqui o procurar, que ele vai me dar mais algumas definições. Se eu colocar em salvar como, ele vai me dar aqui, ó, por exemplo, vários tipos de arquivo, tá vendo? Ó, .xml, .pps, .poptme, não sei nem o que é isso. E ele vai dar aqui, ó, .mp4, WMV, que também é vídeo, .gif, que é o GIF que a galera fala. E ele vai ter aqui também, pelo menos tem que ter o PDF. Aqui, ó, PDF. E aí eu posso salvar para impressão, ou eu posso salvar como um vídeo também, já que ele dá aqui o MP4. É claro, cada tipo de arquivo, ele vai pedir um tipo diferente de montagem, né? Você vai preparar ele de uma forma diferente. Então a gente vai focar mesmo aqui na imagem, tá? .jpeg ou .png, JPEG ou PNG, um desses dois aqui, beleza? Aqui, ó, por exemplo, tá a nossa revista, que eu salvei ela em PDF no ano retrasado, né? Essa aqui é a impressa, tá? Se vocês quiserem saber, eu vou deixar aqui embaixo o link da nossa revista Empoderar, que é a revista lá da Escola Newton. É bem legal, bem top. Vamos lá. E tá ficando com mais de 14 minutos, tô começando a me preocupar. Vamos lá, Photoshop. O que eu posso falar para vocês sobre Photoshop? Primeiro, tenha muita paciência, tá? Quando você mexe com um computador, você tem que ter paciência. O meu mesmo, ele é um computador bom e às vezes eu tenho que ter paciência com ele, principalmente com Photoshop, tá? Porque eles são arquivos pesados que vai demorar ali uma capacidade de processamento e aí ele pode demorar para fazer alguma ação, beleza? Então vamos lá, aqui nessa interface, como lá no PowerPoint, ele te dá uma opção de você começar a criar as coisas, beleza? Vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, como eu tô fazendo muito vídeo, eu tenho aqui alguns conteúdos dos vídeos que eu vou utilizando, né? Eu vou tirando o fundo, preparando a capa e tudo mais. Mas a gente vai criar algo novo. E aí essa aula, acho que eu só vou falar dessa fase de criar. Na aula que vem a gente começa a cortar e fazer alguma coisa, tá? Vamos lá. Porque nessa criação eu tenho alguns conceitos base que é importante vocês pegarem. Primeiro, vamos lá. Já complicou, porque essa tela aqui, ela tem muita informação, tá? Mas é basicamente, se você olhar aqui do lado, ó, focar desse lado aqui, é basicamente o título, né? Aula, comunicação, zip, não dá para colocar o ponto, porque senão ele vai entender que é a extensão. A largura, a altura, só que aqui ele está em pixels, tá? O que é um pixel? Um pixel é um ponto, beleza? É um ponto que vai compor a nossa imagem. 1920 pixels de largura significa que ele tem 1920 pontos em uma linha só. 1080 pixels de altura significa que ele tem 1080 linhas de 1920. Então ele vai formar esse quadrado gigante, que essa é a definição do Full HD, né? Que é normalmente como eu gravo meus vídeos.
Aqui do lado você vai ter a orientação, né? Se você quer ele de orientação de retrato ou de paisagem. A resolução, isso aqui eu vou pular porque eu não vou saber como explicar para vocês de uma forma tão simples. E aqui o sistema de cores, né? É importante você entender que existem dois sistemas de cores mais predominantes, tá? O sistema RGB é para quando você vai produzir algo que seja para telas, né? Um vídeo ou uma postagem no Facebook que vai ficar na tela do celular, na tela do computador, ele não vai ser impresso. E o que vai ser impresso? RGB é para telas, CMYK, né? CMYK, CMYK, ele é para conteúdo que vai ser impresso. Então, por exemplo, meus vídeos eu salvo todos em RGB, porque eu sei que ninguém vai imprimir um vídeo. Já a revista, que eu tenho, o objetivo dela é ser impressa, eu vou salvar ela em CMYK. Joia? Então vamos lá. Eu vou pegar essa pré-definição aqui mesmo, que é a que eu estou utilizando sempre, e eu aperto em criar. E travou. Mas vamos lá. Eu vou tentar finalizar por aqui para não ficar muito longo, porque já está com 18 minutos de vídeo. Para mim, né? Eu vou cortar tudo isso. Tomara que fique com menos de 10. Vamos lá. Para que essa introdução em edição de imagem, tá? Porque o pixel, e você entender essa questão do tamanho e entender o que tipo de extensão que você vai utilizar, vai ajudar você a entender que programa que pede para você editar, qual programa que você pode usar. Para a versão para celular, você tem, por exemplo, o InShot, que edita vídeos, que é uma beleza. Você tem o Lightroom, que é de graça, para editar a imagem. Eu utilizo, às vezes, para editar uma imagem ou outra. Você tem o Autodesk Sketchbook, que ele é ótimo para você editar as coisas à mão livre, né? Você consegue desenhar nele, colar as coisas uma em cima da outra, recortar, apagar e tudo mais. Eu vou deixar o link desses aplicativos todos aqui embaixo, tá? E você tem, no computador, você tem alguns programas que são bem mais difíceis de você conseguir acesso a eles, mas que editam legal. Então você entender esses pré-requisitos vai ajudar você a compreender como que você vai querer produzir o seu conteúdo, tá? Por exemplo, para produzir os meus vídeos, eu preciso de um editor de áudio, de um editor de imagem fixa, né, os PNGs, e de um editor de vídeo, para poder casar tudo isso. Então eu preciso dominar todos esses lados e tudo mais. Na hora que você for produzir o seu conteúdo, você vai dominar tudo isso? Não sei, talvez. Depende do seu conteúdo, depende da plataforma que você quer postar, né? A maioria dos aplicativos hoje em dia, eles aceitam tanto imagem quanto vídeo, mas às vezes não é interessante você postar um vídeo, às vezes você quer postar só uma foto, né? Se você quiser fazer um tutorial para YouTube, você vai precisar de um aplicativo a mais, que vai gravar a sua cara e a sua tela, conforme eu fiz aqui. E assim vai. Então, assim, você começar a entender essa base vai te dar ferramentas para conseguir desenvolver um pouco melhor. E justo agora começou uma furadeira. Vou terminar. Bom, galera, é isso. Eu vou tentar deixar essa aula bem menor. Tá dando 20 minutos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tá mais condensado mesmo, porque é conteúdo técnico. Eu não consigo simplesmente resumir isso em conceitos. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, aperta no curtir, se inscreve no canal, compartilha aí pra todo mundo, beleza? Porque precisa chegar pelo menos nos meus alunos, né? No mínimo. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Tchau, tchau.